Bem-vindo ao AICast, o podcast de inteligência artificial em português, com André F. Costa. Já estamos a gravar, estamos aqui com o Pedro Esteves e o Pedro Olá. estava-nos a dizer que está no Algarve e que está muito calor por lá e até lhe convém, não é, Pedro? Estávamos aqui a Sim, falar. sim. Então porquê? O porque, é assim, antes de mais, obrigado, André, aqui pelo convite em vir aqui falar para a audiência da Superman, que é uma boa oportunidade. Basicamente, eu tenho um negócio de verão, muito simples, uma coisa típica algarvia, que é trabalha-se meia dúzia de meses de verão e depois, enfim, descansa-se um bocado nas restantes. Eu nos restantes não descanso, mas tenho este negócio que aproveito o verão. Alugo pranchas de stand-up paddle. Uma coisa muito simples, está na moda, só que o que nós fizemos de diferente, nós não temos local na praia. No fundo, o que nós fizemos foi simplificarmos o processo de reserva online e mudámos o modelo de negócio em que, ou seja, e diferimos dos nossos concorrentes na medida em que os concorrentes levam à hora, porque é o normal, o modelo quando vamos à praia, pagamos 20 euros a hora, 25 euros a hora para usar a prancha, e nós simplesmente pusemos um valor para o dia, um valor para o meio-dia, e pronto, descobrimos todo um novo conjunto de clientes que procuram esse serviço, não é? Um bocadinho aqueles princípios do Oceano Azul. Gostava eu de faturar milhões, não é o caso, mas pronto, temos clientes e é um negócio que funciona, já está no terceiro verão, terceiro ano, portanto está mais do que validado e é um negócio que, enfim, ou eu fico com ele ou acabo por vender a alguém. Sim, e tem site? Tem, Temos tem sim, site? senhor. Nós podemos Temos sim. mostrar aqui? Claro que Qual é que sim. é? Como é que eu encontro? Eu posso colocar aqui na página de chat, é possível? Sim, força. É paddlerentalgarve.pt. Pedal Paddle rental. de stand-up paddle, portanto, não é aquele padel, que É é o paddle, parecido ao paddle, não é? sim, que é o Paddle Rental Algarve. E pronto, basicamente o que nós temos é apostarmos numa estratégia, uma simbiose entre offline e online, sendo que online tornamos os nossos conteúdos SEO relevantes, tornamos a nossa experiência simples para o utilizador, e offline basicamente temos parcerias com pequenos alojamentos locais e pequenos hotéis que, pronto, têm os nossos, é aquele princípio básico, têm os nossos flyers, as pessoas interessam-se, marcam e nós entregamos o material. O que nós fazemos também de interessante é que nós entregamos o material e recolhemos onde a pessoa quiser na cidade de Portimão. Ou seja, é um bocado um serviço tipo Uber, quase um Uber Eats, mas de pranchas Sim. de stand-up paddle. E pronto, é um negócio bastante simples e tem resultado bastante bem. Olha, Uh, e tem uma proposta de valor, pá, que realmente eu acho interessante. Porque quando estamos de férias, eu pelo menos gosto de estar mais descontraído e não entrar em grandes horários, grandes loucuras. Aí temos uma hora, está a contar, tá, vamos lá uhum, fazer rápido, faz tu, vamos devolver. Eh, É complicado e creio que levar, pousar na areia, pegar, ir um bocadinho, depois uhum, pousar e distribuir a atividade por uma tarde ou por um dia, exato. com esse nível de descontração e alguém vai lá entregar, alguém vai lá buscar, por uma diferença de valor que quase inexistente, ou seja, praticamente pelo mesmo valor que uma hora em Uhum, qualquer lado, eu acho que a proposta de valor realmente é muito interessante e que realmente uhum. é distintiva. Pronto, obrigado. É isso mesmo. Daquilo que são as métricas do nosso negócio, naturalmente que eu ganho menos dinheiro em volume de faturação do que ganham os meus colegas que estão na praia, porque eles têm muito mais público e rodam. Só que, no entanto, eles também têm custos operacionais muito maiores, porque eles têm licenças para pagar, têm que ter pessoas lá permanentemente. Portanto, a Exatamente. discussão até era mais em perceber o que é que fica no final. E aí é que nós podíamos comparar, de facto, se há um que tem mais sucesso que o outro. Mas pronto, eu como não tenho acesso ao que os outros andam a fazer, não consigo. Mas é Sim, é isso mesmo. interessante. Também tens aqui um Eh, negócio que tem um fator interessante e que venho também a estudar um pouquinho mais ao longo dos últimos anos, não é? Fazer esta transição, um negócio que não precisas de estar a trabalhar nele todos os dias ou várias horas por dia para ele estar a funcionar. nem Portanto, tem mais, essa vantagem, não é? Como tu nem falaste, mais. custos operacionais, mas além Exatamente. do custo operacional, o próprio tempo. Porque Olha, neste momento o negócio está a funcionar e tu estás uhum, aqui a fazer o podcast, não é? exatamente, E essa parte é exatamente, muito interessante, não é? exatamente. E porquê que acontece? E isto é,
já o primeiro desafio para quase para as pessoas que estão do outro lado a ouvirem-nos, é que é mais fácil às vezes do que ao que parece começar estes negócios pequenos, estes chamados o side hustle, enfim, estas expressões. Para que as pessoas tenham em atenção, vamos lá ver o comportamento das pessoas que alugam um stand-up paddle ou alugam um caiaque. Elas ou querem de manhã, ou querem pela hora do almoço e ponto. E depois entregam à tarde. Portanto, os que alugam de manhã normalmente entregam pela hora do almoço ou pouco depois. E os que alugam pela hora do almoço ou pouco depois entregam à tarde. Então quer dizer que a minha manhã, entre a manhã e o almoço, e a minha tarde, entre o almoço e o fim do dia, é vazio. E eu consigo ganhar dinheiro com isto. E consigo estar aqui, e consigo estar com a família, sem problema algum. Porque o Sim, tempo total que eu dedico, por exemplo, para ganhar 400 € num dia, que é um valor significativo, vemos aqui quantas pranchas é que temos de alugar, não é? Para ganhar, para faturar 400. Eu, felizmente, tenho mais do que 10 pranchas. No fundo, invisto entre 3 a 4 horas de trabalho, o que é um rácio à hora que dificilmente se encontra noutros sítios. sim, sim, muito interessante e com um negócio, simples, não é, que parece Muito simples. até, bastante acessível, é uma prancha, 2 3 depois, Uhum, claro, mas acabas por fazer aí, interessante, e como tu falavas, portanto, também falavas do livro do Oceano Azul, portanto tentaste procurar aí, sem grande complicação, que uhum, é às vezes aquilo que se pensa que pode estar associado a um negócio ou a ganhar dinheiro, sem grande, se calhar, flash também, que creio que às vezes há algumas áreas que ainda procuram muito os termos do momento, e nós vamos falar sobre um deles, não é? Que é a uhum, inteligência sim, artificial, claro que sim. mas nem sempre é preciso. Há aí Web3, blockchain, cloud, etc. Eh, Portanto, é interessante, mas não esquecendo também aí o fator tecnológico, porque acabaste de mostrar que é um dos fatores distintivos também, é o Sim, fator sim. tecnológico. Mas falamos que o nível de implementação, de dificuldade de implementação de um negócio destes não é propriamente difícil, nem operacionalmente, nem implementá-lo. E às vezes eu também, felizmente, dou aulas relacionadas com empreendedorismo e marketing, que é o que faço na Escola de Hotelaria aqui em Portimão e noutras escolas. E é isto a mesma mensagem que eu tento passar às pessoas com quem contacto. É que é mais fácil do que o que parece. As pessoas às vezes, nós até podemos ter um objetivo que é complexo em si, mas há que ter a capacidade de desconstruir o objetivo e começar por algum lado. E começar a construir nesse sentido, ou seja, facilitar. E pronto. É Olha, e só. uma excelente primeira dica, não é? Enquanto estamos aqui na apresentação, acho que Sim. já estás a partilhar conceitos muito interessantes e a acrescentar valor, quer estejam a começar, eh, quer se esteja já numa fase até mais avançada da carreira, já se esteja a trabalhar, é possível começar algo de uma maneira simples e ir aprendendo também Uhum. e ir evoluindo, porque tens outros empreendimentos Sim. aqui que vamos falar sobre eles, eh, mas não invalida, e acho que esse exemplo para os teus alunos é o melhor, de facto, faturar valores interessantes, não é? Vimos aqui por alto que há aí uma potencialidade, não é? Com 10 pranchas de fazer dinheiro, Sim, sim. com uma estrutura aparentemente simples, ainda te permite ir aí à praia e entregar uma prancha e ficar por aí. Se Exato. quiseres dar um mergulho Acontece. para depois trazê-la. Sim. Pá, parece aí bem interessante. Nós sabemos bem que muita gente aí no Algarve tem que ficar das 8 da manhã, ou se calhar das 11 às 3 num restaurante, depois das 7 às Exato. 11, portanto, ocupar todo o dia Exato. as 24 horas praticamente para, se calhar, o valor de um aluguer de uma ou 2 pranchas, Uhum. diria eu assim, por É alto. isso mesmo. O aluguer de uma prancha nem tanto, mas de 2 pranchas, que é algo que acontece com muita frequência, praticamente todos os dias, é mais do que muita gente ganha ao dia a trabalhar, nessa circunstância que referes. Portanto, hã, E acho que é esse um dos fatores que exato. leva cada vez mais pessoas a procurarem um side hustle, a procurarem também o empreendedorismo. Não é que seja fácil,
em Portugal, porque não é fácil. Talvez nos Estados Unidos seja um pouco mais fácil, outros países é mais fácil. Fácil, creio que não é em lado nenhum no mundo, Sim, porque senão sim, toda a gente era. Em Portugal é um pouquinho mais difícil, por diversas coisas que quem é empreendedor já sabe, quem não é ainda vai a tempo de descobrir, mas certamente irá descobrir muito brevemente. sim. Mas é o oposto, portanto, muitos dos trabalhos que estão disponíveis também não são, ou ainda são mais difíceis. E Uhum, mostra-se aqui, não é? Lança aqui também o desafio a toda a gente, alunos, malta que está a trabalhar em início de carreira, quem já está até às vezes um pouco mais estabelecido e já tem alguma facilidade no seu trabalho, já consegue terminar a horas, ter um tempinho, é essencial, acho que é uma das experiências de vida obrigatórias, criar um side hustle e colocá-lo a funcionar. Ver realmente, ali o seu projeto a ter os clientes, a ter os primeiros clientes e evoluí-lo. Dê muito dinheiro ou pouco, seja de que área for, acho que é das coisas mais espetaculares que se pode fazer e não é obrigatório. Não sei se esta foi, também a tua experiência, mas não é obrigatório ninguém se despedir, não, não. para Todos, começar um todos, negócio próprio, não é? Hoje em dia sim, com as ferramentas, é o que também vamos falar um sim. pouquinho, com as ferramentas ainda temos muitas ferramentas que nos podem ajudar. É Mas uma questão, é só uma questão de enquadrar aquilo que se quer fazer com a vida que se tem. sim. E Pronto. voltando aqui ao Pedro. Sim, Pedro, estavas na tua apresentação, entretanto começámos logo a falar de negócio, não é? exato. Mas fala-nos um pouquinho de ti, qual é o teu background? Nós conhecemos-nos no LinkedIn, Sim, através de um dos teus projetos, o Inteligência Artificial Hoje, que sim. já irás apresentar, certamente. Mas fala-nos um pouquinho de ti e Uhum. como é que surgiram os teus projetos e, nomeadamente, este ligado à inteligência artificial, que é aqui o nosso Sim. tema principal. Ok. Pronto, o meu nome é Pedro, Pedro Esteves. Eu, neste momento, tenho 33 anos e o que faço na atualidade é, portanto, sou formador, essencialmente das áreas digitais, marketing, empreendedorismo, que não é uma área digital, mas não deixa de ser uma área. E também acabo por participar em programas bootcamps de aceleração de várias incubadoras que existem a nível nacional, como mentor. E pronto, depois também, como é muito natural para quem já tem algum conhecimento, acaba por vender serviços de consultoria. Pronto, o que é algo muito comum, não é? Que as pessoas nos contactam para nós desenvolvermos uma estratégia de marketing ou para melhorarmos o funil, ou para estabelecermos o funil, que muitas vezes ele nem existe. Pronto, e no fundo é isso que eu faço. Mas até chegar aqui, portanto, eu comecei a trabalhar bastante novo, comecei logo aos 16. Depois, pelos 20 anos, tive uma experiência militar, 3 anos, e quando saí, neste caso da Marinha, fui estudar a gestão hoteleira nas escolas, numa das escolas onde, inclusivamente, hoje dou formação. Só que pronto, a hotelaria nós sabemos que não é uma área muito fácil e acabei por, quando fui para Lisboa, nos últimos anos, acabei por me juntar ao setor dito tecnológico. Comecei a trabalhar para uma concorrente da Uber, que entretanto saiu de Portugal, que era a Freenal, na altura chamava-se Sim, Captain, depois passou a ser Freenal, portanto sim, sim, sim. eu pertencia ao departamento de detecção de fraude e, no fundo, fazia parte do lado da oferta da plataforma, portanto, a gestão dos motoristas, a gestão das expectativas dos motoristas, portanto, havia ali um conjunto, e das empresas, havia ali um conjunto de trabalho grande. Depois, entretanto, fui convidado para lançar uma plataforma de marcação de consultas que tínhamos conseguido, ou as pessoas que me convidaram tinham conseguido dinheiro por parte de investidores dos ditos angels, portanto, é uma plataforma muito simples que dizia, portanto, tinha a especialidade de saúde, tinha o local e depois o seguro, e basicamente apareciam-nos os profissionais por ordem de proximidade, não é? O mais próximo e o mais distante. Só que Uhum. depois, essa plataforma, nós abrimos a ronda de investimentos, porque fizemos o mesmo, exatamente em março de 2020. E nós temos de nos lembrar o que é que aconteceu em março de Ok, 2020, não é? mesmo durante a pandemia. Foi mesmo no início, aliás, o lockdown deu-se em 18 de março. O que é que aconteceu?
como nós íamos para a ronda, porque nós já tínhamos preenchido a plataforma com profissionais, precisávamos do dinheiro para pagar publicidade, para trazer pessoas para consumir. Como nós não tínhamos as evidências de tração e mais a pandemia, e mais os medos dos investidores, pronto, basicamente aquilo foi uma cruz que colocaram em Sim, cima foi da. assim uma altura Sim, mesmo. não foi fácil. Pronto, isto custou dinheiro aos investidores, como é lógico, mas pronto, não havia ali a fazer. Porque há um momento nas empresas ou nos projetos que se entende que foi atacada final. E depois é só ir até ao fim, e ali foi claramente a atacada final. Pronto. Mas aconteceu e fez parte da experiência. Entretanto, venho para o Algarve, comecei a digitalizar restaurantes, que era o que eles precisavam. Portanto, eles precisavam de vender comida para casa e eu digitalizei-lhes o restaurante, inclusivamente comecei a criar aquilo que que se chamam as dark kitchens, em que temos um restaurante, depois criamos uma marca de hambúrgueres, pizzas, o que é que seja que possamos fazer e vendemos para casa pelos Uber Eats da vida e Globos. E pronto, entretanto, comecei a dar formação na área e os paddles aparecem entretanto. E pronto, venho dar basicamente assim rapidamente ao dia de hoje, dia em que estou a desenvolver este portal, que é o Inteligência Artificial Hoje, que é um portal, que é o portal nacional de ferramentas, conteúdos, portanto, Vou ferramentas de apresentar inteligência, aqui sim, também, então, inteligenciaartificialhoje.pt exatamente. é o teu Eh, portal e como Exato. diz aqui, Portal Nacional de Ferramentas, Formações, Eventos, Conteúdos sobre Inteligência Artificial. Portanto, aqui o Exatamente. objetivo é compilar, não é, um pouquinho de tudo Uhum. o que está a acontecer, que é muita coisa, de Sim, sim. inteligência artificial, é isso? No ecossistema nacional. No Porque ecossistema tudo nacional, o que nós boa. cá vamos, tudo o que nós aqui vamos encontrar, para além de estar em português de Portugal, que um alívio para algumas pessoas, depois vamos ter acesso às ferramentas, às formações e aos eventos. Não que as ferramentas seja a parte talvez mais interessante, não porque elas sejam más ou boas, não é isso que está em causa, mas porque nós temos no mundo, neste momento já temos centenas, até já temos milhares de ferramentas, não é? Mas, no entanto, por exemplo, formações e eventos é uma coisa que é importante e as pessoas começam a procurar e não sabem para onde fazer. Portanto, tudo isto começou quando eu comecei a mapear as ferramentas que existiam em Portugal, e, portanto, comecei a adicionar opções e neste momento até já tenho pessoas, se clicares, André, no menu em opinião, tenho pessoas, inclusivamente, que estão a escrever para o portal nas suas diversas áreas, que é algo que eu quero que as pessoas percebam, é ok, inteligência artificial existe, mas como é que eu a aplico para a minha arte? Como é que eu a aplico na minha Boa. coisa? Por exemplo, nós vamos ter agora, em princípio, eu digo em princípio porque até acontecer é sempre em princípio, nós vamos ter, por exemplo, uma secção na construção civil, vamos ter uma secção na saúde, ou seja, em que as pessoas podem ler conteúdos sobre como é que profissionais da área aplicam a inteligência artificial à sua arte, que eu acho que é isso que é importante hoje em dia, mais do que uma noção generalista, começarmos a ter uma noção mais particular. Não é? Por exemplo, temos logo aí esta primeira senhora, a doutora Cláudia Lima Costa, que é advogada, que nos traz o quê? Que nos traz, neste caso, informação que cruza o direito com a inteligência artificial. Porque é importante, nós temos empresas, negócios, temos de saber o que é que anda a acontecer, porque temos dados que tratamos e tudo mais. E pronto, a Sim, eu acho inteligência que sim, acho que artificial essa questão do aplicar na prática, tanto a questão nacional como a questão do aplicar na prática que são muito importantes, porque há muita coisa que está a acontecer no mundo. Há países, alguns países estão muito à frente, ou pelo menos a utilizar já de uma forma diferente do que Portugal, Uhum, e é necessário categorizar e realmente ter as ferramentas que nós podemos utilizar e que faz sentido no nosso ecossistema e na nossa realidade, seja ela realidade do país uhum, como a realidade profissional. Portanto, acho que é importante, porque senão, sabes, uma das coisas que falamos, hum, até partilhei recentemente no LinkedIn, que é o que podemos aprender com os erros dos outros. Uma das apps que aparece aqui, deixa-me só, não é esta, uma das apps que aparece uhum. aqui eh, cometeu exatamente um erro. eh, Cometeu exatamente, é aqui esta.
o erro que se, que se poderia Hum, cair aqui, que é teres uma tecnologia espetacular que dá para fazer tudo e mais alguma coisa, mas se as pessoas não encontrarem uma aplicação prática uhum, dessa tecnologia para o seu dia a dia, ela não é implementada. exato. E portanto acho que é muito importante essa tua visão de dizer assim, ok, a inteligência artificial generativa é espetacular, vai mudar o mundo, já sabemos. Mas e já agora, como é que eu utilizo isso mesmo no meu dia a dia? Porque há muitas pessoas que não estão a utilizar. Exato. Que é normal, não é? Porque ainda nem sequer, desde que a inteligência artificial generativa se tornou, vá, comercialmente disponível, acontece ali por setembro de 2022, portanto, nós ainda nem sequer passaram 2 anos, não é? A curva de adoção ainda vai nos early adopters. Nós temos de nos considerar um bocado os early adopters. Portanto, ainda vamos ter uma grande faixa da população, ou temos uma grande faixa da população que está na seguinte condição: ouvir falar, eu creio que já praticamente toda a gente ouviu falar, porque liga-se os jornais, liga-se a Cristina de manhã, ou o que é que seja, e fala-se em inteligência artificial. Agora, alguns já terão experimentado, mas daí até utilizarem com proficiência que possa contribuir positivamente para a sua vida ou para a sua profissão, aí eu acho que ainda estamos um bocado distantes desse momento. Portanto, o portal surge um bocadinho nessa resposta. Ele, antes de mais, todas as pessoas que nos estão a ouvir e que quiserem visitar, eu agradeço inclusivamente a submissão de críticas, porque eu tenho que também perceber o que é importante ou não é para as pessoas, não é? Portanto, Sim. se E nós vamos tiverem. partilhar o link aqui na Exato. descrição, seja no YouTube, no Spotify, na Uhum. plataforma onde virem ou ouvirem o podcast, vai ter os Sim. links. Portanto, estejam à vontade para falar mal, como se diz, porque é com esse falar mal que depois é possível ajustar e tornar em algo útil. Portanto, basicamente, o objetivo do portal é a pessoa vai à internet, ouviu falar de LLMs, não é? Os Large Language Models, que são os modelos que estão por trás desta tecnologia. A pessoa diz, o que é que são? E vai parar ao portal e aprende. Ou como é que eu faço a melhor prompt? Onde é que eu posso ver um conjunto grande de prompts? Prompts, que é a instrução, é as frases que nós pomos para a inteligência artificial fazer algo. Pronto, vai ser esse o objetivo. A pessoa procura online e acaba por vir parar ao portal, porque o conteúdo está em português de Portugal, e é fácil de ser entendido. Portanto, acaba por ser quase aquela primeira barreira. O objetivo é um bocado grande, talvez, eu não sei se é demasiado grande até para mim, que é ajudar Portugal na sua transição e aproveitar esta onda da inteligência artificial, porque o nosso país, eu estou em crer, de tudo o que já estudei em economia, que se nós conseguimos realmente surfar esta onda, a nossa economia se pode vir a desenvolver bastante nos próximos tempos. Pronto, nós sabemos que os restantes setores não são propriamente produtivos, ou não são muito produtivos. Se conseguimos realmente aproveitar um destes digitais com inteligência artificial, acho que conseguimos nos destacar. O que, aliás, já tem acontecido. Portugal vai se destacando, né, nesta questão do empreendedorismo e tecnologia digital, mas agora então acho que era interessante darmos todos um passo em frente. E o portal está Sim. cá para ajudar. Sim, olha, acho que é um excelente objetivo e a iniciativa em si, da forma como está construída também, está muito interessante. Nós, aliás, falámos exatamente nesse contexto. Creio que, quanto a Portugal surfar a onda como um todo, eh, duvido. Claro. Já temos a União Europeia a legislar e Uhum. temos países, a Ásia, os Estados Unidos, sem legislação que normalmente visa controlar e muitas vezes é inimigo da inovação. Sim. Portanto, a legislação numa fase tão inicial, preliminar da inteligência artificial, pode ser uma limitação à inovação. Vamos pensar que se em 2001, 2002, se tivesse começado a legislar fortemente a internet, Uhum. talvez Sim, hoje o Facebook jamais poderia existir e outras sim, 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 sim. plataformas que visaram e que em muitos momentos tiveram um impacto negativo, não é? Nefasto Uhum. no meio digital e para os utilizadores. É difícil estar na Europa Uhum. e estar à frente em AI. E Sim, em Portugal parece-me até um pouquinho mais difícil. ok. Se calhar, Eh, acho que falaste no outro ponto, que é uhum, então, e pensando que se calhar Portugal como um todo
não vai levar ninguém às costas. Sim, Como é que eu individualmente posso fazer para então eu me destacar claro, se isto não claro. acontecer, não é? Se o país em si não, Enfim, não adotar ou não não desenvolver, se não é? tornar uma superpotência daí, Sim, que sim, podia, certamente poderia. Temos data centers, temos água, sim, sim, temos sim. temperaturas amenas, temos Israel é inclusive igualmente pequeno e são muito a nível, por exemplo, daquilo que são os unicórnios, não é, aquelas empresas que sim, valem milhares sim. de milhão, eles estão avançadíssimos, deixam-nos para trás. Sim, e nós temos aqui a desvantagem de estarmos no canto da Europa, portanto, fisicamente, é uma desvantagem. Virtualmente, temos imensas vantagens, Uhum, principalmente esta questão, não é, de termos um clima altamente propício à instalação de data centers. Temos água, temos o país ameno todo o ano, temos sítios frios, inclusive com neve. Já temos bons data centers em Portugal e não há nada que nos falte para podermos surfar esta uhum, onda como ninguém, mas falta uma uhum. estratégia, não é? Sim. Falta uma estratégia e depois um canal que a pudesse implementar, que nós também não estamos habituados em Portugal, não temos propriamente um canal bem montado e bem definido, em que Uhum. algo seja criado de cima e venha por aí Sim. abaixo. Mas Eh, temos outra pois. hipótese, não é? Que é se calhar então cada um individualmente Sim, começar a olhar pela sua vida. sim. Aliás, se não tenho, se não estou em dúvida, ou se não estou em erro, o Adam Smith, 1700 e qualquer coisa, é que dizia exatamente que todos nós fazendo o nosso trabalho individualmente, procurando a felicidade, digamos assim, o sucesso, acabamos por contribuir para o grupo, não é? Ah, Porque, sim, sem dúvida, todos claro. nós fazemos. Havendo muitas pessoas e muitas empresas bem-sucedidas nesta área em Portugal, Sim. ai certamente que depois, lá está, o país acaba por ganhar um renome, mesmo que não seja fruto de investimentos políticos ou públicos, Uhum. mas acaba sempre por ganhar, não é? Ok. Na verdade, André, é aqui a ideia que eu quis passar, nem era tanto a do desenvolvimento em si, da tecnologia, que é importante, mas também a utilização, porque nós temos que olhar, eu acho, à inteligência artificial, pronto, agora a generativa, porque existem, a inteligência artificial é mais do que isto, a inteligência artificial generativa é só um ramo da árvore, da inteligência artificial, e é importante que as pessoas tenham noção das suas diferenças, mas basicamente nós temos aqueles que desenvolvem soluções e as colocam no mercado, e depois aqueles que utilizam as soluções. E em qualquer um dos dois nós podemos retirar bastante valor. Por exemplo, se é uma pessoa ou se uma empresa ensinar o seu staff, por exemplo, administrativo, de marketing, portanto, no fundo, as pessoas que estão no escritório muitas vezes, a utilizarem a inteligência artificial para conseguirem não só elevar a quantidade do seu trabalho, como fazer mais na mesma quantidade de tempo, também se calhar a própria dinâmica e desenvolvimento da empresa acelera. Porque se nós temos as pessoas que antes demoravam 8 horas a fazer uma tarefa, agora fazem-na numa manhã, em 4 horas, 3 horas, o que é que seja, então nós no final vamos ter das duas uma, ou muito mais produtividade, digamos assim, ou então vamos ter menos tempo de trabalho porque vamos ter tempo disponível. E é Sim, nesse sentido que apela às pessoas, porque desde eu tive muita sorte, tive um professor que me pôs a utilizar o ChatGPT no primeiro dia em que ele saiu, basicamente. E isso vai-me permitir fazer, por exemplo, a dissertação de mestrado que eu próprio orientou mais à frente, como vai permitir acelerar a minha vida em determinados aspectos. hum, que isto é, no fundo, o grande testemunho que eu deixo, é que a utilização da IA generativa feita de uma forma, feita de forma a permitir a nossa produtividade e lá está melhorar o nosso trabalho, tem mesmo efeito positivo na nossa vida. As coisas aceleram, o trabalho fica bom. Não é a inteligência artificial generativa substituir-nos, nós continuamos a ser o comandante do barco. Mas simplesmente, de antes nós dizíamos, vamos virar o barco à direita e tínhamos que ir virar o leme, tínhamos que ir lá abaixo tratar da máquina pronto, para desacelerar de um lado, acelerar do outro. Hoje em dia não, nós só dizemos eu quero virar para a direita e a máquina trata do resto. Portanto, esse tempo de operacionalização desaparece ou fica extremamente encurtado. E isso para mim é fantástico. Isso para mim é sim, fantástico. sim. Como tu estavas a falar, já vi que tens feito bastante,
nos últimos tempos, diria que com o pedal, formação, entretanto o Uhum, mestrado, como é que tu dirias que que a pessoa comum que tem feito uns prompts no ChatGPT, pá, pode fazer realmente, uhum, algo extraordinário, ou algo pelo menos notável para si, extraordinário para si, como uhum, é claro. concluir um mestrado, como é ter um pequeno negócio que gere, pá, mais 300 € por mês, eu vou Uhum. dizer mais 500 € por mês Sim, sim, para sim. para a maior parte das pessoas Faz é muita um diferença. valor, faz muita diferença, é Faz muita diferença. uma mudança de qualidade de vida, não é teres 800 € ou teres 500, ainda por cima se trabalhares por conta de outrem e fores empresário em nome individual, no primeiro ano estás isento de Sim, IRS e de segurança social, exatamente. e no segundo ano não pagas segurança Segurança social se social. fizeres os descontos. Exato. Portanto, é um sweet spot, hum, Assim. onde se consegue estar, ainda em Portugal, que é teres o teu trabalho por conta de outrem e depois faturares Uhum. 200, 300, 400 € no teu side hustle. Eu estava a ver aqui o site, já vi que tu sendo de gestão hoteleira, depois Uhum. economia, marketing digital, o site foi feito no ChatGPT? Ou, O site ou é não alguma foi feito. Não, plataforma? o site é a plataforma do WordPress, Ah, ok, ok. basicamente, que é a plataforma a plataforma predominante na construção de websites. Mas se me perguntares se houve elementos do site que foram feitos em chat com a ajuda de um LLM, isto é um nome importante, o LLM são os modelos que estão por trás de qualquer tecnologia. Nós, quando falamos com o ChatGPT, falamos com o LLM, nós não falamos com o chat propriamente dito. Sim, alguns elementos que estão no site foram lá feitos. E não só elementos, como também aumento da qualidade do SEO do site. Aquilo é novo, ainda se está a posicionar na Google, mas já começa a ter. Aliás, eu já tenho tráfego, um tráfego que nem esperava ter nesta altura. Portanto, não utilizei o chat para fazer o site diretamente, mas usei o chat para me ajudar a construir a ideia e criar alguns elementos que lá estão. No fundo, eu acho que o mais difícil, portanto, nós temos a utilização vamos usar o chat GPT como exemplo. Nós sabemos que temos o tal prompt, não é? A tal instrução, são aquelas frases que nós dizemos o que queremos que aconteça, mas acima de tudo, e isto é o que é talvez o mais difícil, porque a inteligência artificial vai nos ajudar a cortar tempo e ajudar-nos com ideias e afins. Mas o que é o mais difícil? Eu acho que o mais difícil continua a ser a visualização daquilo onde nós queremos chegar. Esse é o aspecto. Hoje em dia, a partir do momento que nós visualizamos aquele objetivo, já existem um conjunto de ferramentas que nos ajudam a chegar até lá. Lá está. Eu uso sempre esta analogia. Nós continuamos a ser o comandante do barco. O barco está lá e ele anda. Nós só precisamos de ir para a direita, para a frente, mas nós temos de saber a que porto é que queremos chegar. E eu continuo a achar que a relação humano e inteligência artificial generativa é exatamente a mesma. O humano é o capitão, e a inteligência artificial executa, mas ela sozinha não serve para nada. Boa, deixa aí um grande espaço de manobra e de necessidade da capacidade de do comandante, Exatamente. não É o é? comandante que tem que estabelecer, a visão, tem que saber aquilo que quer fazer. E isso é aquilo que, se alguém quiser criar um negócio e depois quiser utilizar, lá está, uma tecnologia destas, a pessoa tem que saber para onde é que quer caminhar. Tudo bem, cá ferramentas que ajudam-nos com as ideias e tudo, mas acima de tudo tem que haver uma visão, tem que haver, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, é assim que eu vou experimentar ganhar dinheiro, ou Sim. fazer o que é que seja, né? Pronto, Bem, no Pedro, fundo. eu acho que aí ficamos Pois mesmo fica. à espera de um workshop de teu, porque Uhum, esse tema é muito interessante, eu gostava de assistir, porque gosto muito dessa tua visão, que é muito diferente. Portanto, eu sou da parte da tecnologia, portanto, para mim tem que ser uhum. tecnologia, ferramentas, e gosto muito dessa visão quando dizes, ok, temos as ferramentas e a tecnologia, mas precisamos de alguém que diga para onde é que vamos. Temos aqui o barco Exatamente, é elétrico, é um barco de Tesla, não é? É elétrico exato. e automático, mas ele não sabe para onde é que há de ir.
exatamente. E, e E sabes, é interessante porque aí tem aconteceu o mesmo com a digitalização. Os computadores, quando fazemos asneira, fazem muita asneira muito rápido. uhum, E aí, quando fazemos asneira, faz ainda mais rápido. ok. Então é muito importante, porque quando nos enganamos numa folha, Uhum, é uma coisa, tu percebes logo, passado 2 sim, minutos: "Ei, não era aqui que era para preencher", ok. Mas quando fazes algo de errado num sistema rápido e completo, aquilo exato. é exponencial também, a parte Olha, boa e a parte má, não falas é? falas nisso no momento, correto, ou melhor, no momento ideal para introduzir aqui uma coisa que nós introduzimos que eu introduzi no portal, se até se puderes, Sim, mostrar. tu podes Eh, partilhar, olha, vê se consegues Posso? partilhar ou sou eu. Então, Vê se aparece apresentar para estão ti para também. tratar? Sim senhor. Força então, está à vontade. Então vamos lá. A única questão é que vai-me abrir as definições do sistema, a ver se eu consigo, Vê, se não fazer. conseguires eu entretanto Não, não partilho, mas se partilhares aí, assim podes mexer mais à vontade. não consigo porque vai-me obrigar a reiniciar o Google Chrome. Ah, ok, ok, então abro eu Mas aqui. sim, se puder ser, André, agradecia. Eu Só vou para abrir. introduzir que exatamente aquilo que estavas a dizer, que é, quando erramos ao programar a máquina, ao criar a máquina, o robô, o programa, ele depois acaba por fazer a asneira muito depressa, é que, eu lancei este teste, está aí a verde, em breve vai mudar, ou seja, vai ser algo muito mais apelativo, mas no fundo o que é isto? Isto é um teste de 11 perguntas que levam de 5 a 10 minutos a ser feito e vai-nos fazer perguntas sobre inteligência artificial generativa. Mas eu apelo aqui para a última parte, que a última parte, desculpa, a parte 3, que ele tem 4 partes, mas ele é bastante curto, hum, em que é essa parte que é relativa aos enviesamentos, que é algo muito importante que nós temos de ter em consideração hoje em dia na utilização. Na utilização da inteligência artificial generativa. Onde é que a inteligência artificial generativa pode dar problemas? É exatamente nos dados que são utilizados para treinar, porque ela aprende através de dados, frases, palavras, enfim, textos. É por aí que ela aprende depois e consegue nos dar as respostas. Então, se nós tivermos textos que sejam, por exemplo, racistas ou misóginos, o que é que seja, naturalmente que a inteligência artificial, quando nós perguntarmos, vai nos dar uma resposta em linha com aquilo que é o seu conhecimento. Chama-se isto o enviesamento da informação. E acho que é das coisas mais importantes, especialmente numa altura em que há muitas fake news, que sempre existiu, mas agora então está exacerbado, nós precisamos ter em cuidado e perceber como é que pedimos à inteligência artificial determinada tarefa, não arriscando o enviesamento ou reduzindo o risco de enviesamento, ou então como é que tipo de dados é que nós podemos treinar. E está aí, por exemplo, isto é uma a inteligência artificial, nós podemos perguntar porque é que o crime aumentou na nossa cidade e ela pode nos dizer que foi porque os imigrantes voltaram. Não, se calhar isto é enviesado e nós não podemos logo tomar as coisas como verdade. Portanto, este teste, que é um fórum, já agora depois eu convido a fazer todos lá em casa também a fazer. Porquê? Porque o interessante vem a seguir ao fórum. Este fórum leva 5 a 10 minutos a ser feito, só que a seguir a inteligência artificial vai-vos enviar um e-mail com a correção do teste e com as suas análises e com as suas dicas. Ah, ok, isso é muito Sim, interessante mesmo. sim, sim, experimentem depois fazer, Sim, porque eu vou elas experimentar, vamos. recebem um e-mail com as dicas e depois lá está, com o link para os nossos conteúdos, ou seja, para os conteúdos do portal, ou seja, ela vai analisar como é que nós construímos, por exemplo, o prompt, vai nos dar dicas propriamente ditas, vai analisar, vai ser um professor. Eu fiz de inteligência artificial um professor, portanto, vocês vão receber um e-mail, quem faz o formulário a seguir recebe um e-mail com a análise de um professor especialista. E pronto, também para aferir como é que está neste assunto da inteligência artificial. Portanto, convido todos a fazer e pronto. Olha, muito interessante, eu vou fazer o meu e estou aqui curioso para saber qual é a Sim. tecnologia. Já estou eu a pensar, não é? O que é que está aqui por trás, a fazer tudo isto. Parece-me interessante. Posso dizer, André, que, portanto, aqui já foi a inteligência artificial que me ajudou a fazer o teste, no que toca ao conteúdo, e também o que vocês vão receber a seguir. Portanto, o e-mail é a inteligência artificial que me ajuda a fazer. Lá está, eu sei aquilo que quis fazer e comecei a perguntar, não é? E a partir desse momento a inteligência, portanto, os modelos começam a explicar, a debitar a informação. E nós vamos seguindo os passos. Portanto, lá está. Nós Boa. somos o comandante,
temos a visão, utilizamos a máquina para nos ajudar a alcançar. E alcançamos muito Exatamente. mais depressa. Alcançamos muito mais depressa. Mantém-se a parte da ideia, ter a ideia, ter a visão, mais do que a ideia, falaste no termo visão e faz Sim, todo sentido, não é? O que é que nós queremos e utilizar então a tecnologia como uma ferramenta para o atingir, sim. como há outras. Falando em tecnologia, vamos falar um pouquinho em ferramentas. Nós falámos Uhum. aqui muito do ChatGPT, não sei se é o ChatGPT que utilizas, qual a Sim. versão e, se utilizas outros Uhum. LLMs, outros modelos do género, Sim. outros chats, e, essa seria a primeira pergunta. E a segunda, 3 ferramentas que tu não vives sem elas. 3 Ok, ferramentas de inteligência artificial que tu recomendas, assim, aquelas boa. que tu já não vivias sem elas. Sim. Então, eu uso essencialmente o ChatGPT, que subscrevo, portanto tenho a versão sempre mais avançada, eh, e por sua vez, quer dizer, eu uso também o Claude às vezes e o Gemini, se bem que não sou muito fã, mas o ChatGPT, pronto, o ChatGPT venceu por ter sido o primeiro, pelo menos comigo, e depois as pessoas, isto é uma coisa muito humana, o humano acaba, adquire aquele hábito e pronto, fica por ali. Portanto, eu utilizo essencialmente o ChatGPT, que por sua vez é Sim, uma das em três ferramentas. tecnologia o chegar primeiro tem sido muito importante. É, No ChatGPT, eu creio que além do ter chegado primeiro, continua ao fim deste tempo todo, eu tenho experimentado diversas ferramentas, a ser muito melhor uhum. que as que chegaram depois e mais fracas. Sim, sim. Portanto, sei que o Claude não tem utilizado o modelo em si, Uhum. tem utilizado numa ferramenta que se chama you.com e ela utiliza vários modelos, Ah, sei, eh, sei, sei, sei quais é que mas são. mas não utilizo, portanto, regularmente, como Sim. utilizo o ChatGPT. Ontem fui, para termos noção, fui bloqueado no ChatGPT Ah, na é? versão paga, na versão Mas paga. insultaste o Não, não, chat não, ou não, alguma coisa? ultrapassei aquele limite de Ah, ok. respostas para as 3 horas, tive que esperar Sim, uns sim, minutos sim. para continuar a Isso acontece, utilizar. sim, acontece com É, frequência. eh, Sim, mas de isso é facto transversal a todos, está bem? sim, Todos, portanto, se alguém subscrever e depois se sentir desconfortável com o bloqueio, porque é a limitação, ou seja, eles metem, cada um de nós só pode utilizar este pedaço, tá? Mas estão todos nesta fase, está bem? O Claude, o Gemini não tenho a certeza, mas o Claude eu estive a usá-lo e ele também tem estes caps, é sim. normal, Na está bem? na na versão gratuita do ChatGPT, os limites são menores, Sim, portanto é sim, mais rápido sim, atingir sim. os limites. Na versão, Plus, já não sei de cor quais é que são os limites, mas são mais altos, e depois na versão Teams, eles Exato, são esse eu ainda não um conheço, bocadinho não. mais altos, creio que são Sim. 100 interações a cada 3 horas, Mas, creio que no Plus são 40 e sim, agora com a versão O, o Free não tinha, mas sim. agora com a versão O já tem. Eu não sei qual é que é. Lá está, tem limitações na utilização do chat, portanto, eu escrevo, o chat responde-me e faz. Mas nós depois podemos aplicar esta tecnologia. Eu posso pôr o chat a processar quantidades enormes de informação. Por exemplo, quando vocês submeterem o teste da frição, vai ser o chat 4O, 4 Omni Mini, que é a versão equivalente à versão gratuita, que vai processar. E ele processa 1 milhão de vezes se eu quiser. Porquê? Porque ele cobra-me da chamada API. Portanto, a API, no fundo, é um conjunto, um protocolo, um conjunto de instruções entre dois programas, no fundo, é a ponte entre dois programas, chamamos assim, e cada vez que eu a chamo, ela vai-me cobrar. Portanto, eu consigo utilizar os LLMs aquilo que eu quiser. Na minha vida. E eu até posso mostrar-te um exemplo, André, que acho que era algo interessante, uh, por exemplo, aquilo que fiz no mestrado, em que utilizei exatamente LLMs para desenvolver uma ferramenta que ajuda donos de restaurantes a escolher o melhor sítio para implementar o seu restaurante. Ok, Sim, isso eu parece até muito interessante. eu estou a colocar, portanto, vamos enquadrar o mestrado em gestão. Portanto, mestrado em gestão. Agora vejam bem o que é que se consegue fazer com a tecnologia. Conseguimos criar programas informáticos eh, que anteriormente não conseguíamos, precisávamos de um determinado técnico. O que é que nós temos aqui? Eu recebi informação
de uma das plataformas de comida que nós estamos habituados, de reservas de restaurantes, recebi informação das reservas e os comentários. Depois criei esta amostra. Isto que está aqui é uma amostra, também é um protótipo, porque tudo tem custos de implementação e pronto, com o fim do mestrado não ia estar a investir. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui os restaurantes italianos desta zona da cidade de Lisboa, que estavam constantes na plataforma. Desde logo, portanto, vamos imaginar que queríamos abrir um restaurante em Lisboa, italiano, e punhamos o ponteiro onde está ali aquele verde. Há ali um verde, has de reparar que está um dos pinzinhos são verdes. Está junto Tem da aqui rotunda um, da marca. sim, Exato. Pronto. Se clicares, vamos imaginar que queríamos abrir aí. Isto é um protótipo, portanto está limitado. O protótipo serve para eu demonstrar a funcionalidade de uma ferramenta antes de a desenvolver, que é algo também importante para as pessoas terem atenção. Antes de começarem a investir dinheiro em criar ferramentas, contratar gente para fazer, primeiro criem um protótipo de alguma forma, testem e só depois é que avançam. Tá? Pronto, isto é um protótipo. Então, basicamente, imaginamos que, André, querias abrir um restaurante italiano em Lisboa e dizias, eu quero abrir aqui. Então, vamos lá ver. Então, a ferramenta diz tudo. Olha, estão X restaurantes à tua volta, quer dizer que a densidade é elevada, tens estes restaurantes que são os mais famosos e os menos. Mas o que é que está aqui que é de interessante e foi a inteligência artificial que permitiu fazer? Eu tinha comentários. Portanto, os restaurantes tinham comentários, né? Como é lógico, que estão nas plataformas. Eu coloquei um modelo, mais do que um modelo, não foi só o chat GPT, a ler os comentários e a classificá-los como se fosse um humano. Então, mais do que eu saber quantos restaurantes estão à minha volta e quanto é que eles custam e quais são os pratos, eu sei o sentimento que os clientes têm em relação a esse restaurante através da análise dos seus comentários. E eu posso-vos dizer que 5.000 comentários são analisados em menos de 20 minutos. Portanto, nós temos uma capacidade muito maior de trabalho com a utilização destas tecnologias. Portanto, e esta, no fundo, é a ferramenta. Ela permite que o dono, a pessoa que quer abrir um restaurante saiba o que é que está à sua volta, mas, acima de tudo, saiba onde é que os outros estão a falhar para eu poder desenvolver as minhas vantagens competitivas aí. E pronto, isso depois são gráficos de os radar, lá está, gráficozinhos, que é tipo jogador de futebol, para ser fácil de perceber ao restaurante, sim, ok, este está a ser bom aqui, este está a ser fraco ali. E pronto, é um protótipo que eu montei. Lá com está. a ajuda do ChatGPT. É aqui que eu quero dizer às pessoas, portanto, ninguém, eu não sou coder, eu não sei codificar, eu percebo de linguagem Python, neste caso é esta linguagem que aqui está por trás, mas eu posso dizer que o nível de sintase, portanto, o nível de complexidade da linguagem, do código que eu utilizei, eu demoraria mais de um ano só para o conseguir fazer. E posso-vos dizer que todo o processamento de dados foi muito com a ajuda de ChatGPT e afins. E vejam bem que eu agora, uma pessoa que tira biologia, uma pessoa que tira geologia, uma pessoa que tira uma área que não tem nada a ver com tecnologia, pode, com a ajuda destas tecnologias, construir ferramentas digitais e melhorar o seu trabalho. Quer dizer, é maravilhoso, Sem eu acho que dúvida, e é pode que é na maravilhoso. sua área descobrir um problema Exatamente. que ninguém resolveu, até porque se não for de tecnologia, é normal que existam mais problemas que a tecnologia possa resolver, porque são geólogos, não Uhum, são todos exato. programadores, então acredito que quem nos está a ouvir, independentemente da área, se pensar um pouquinho e se tentar encontrar e se registar, não é? Estiver atento aos desafios que encontra na sua atividade profissional, há de encontrar algo que possa melhorar e que Uhum, possa resolver e pode, sem dúvida, tal como fizeste aqui muito bem, aqui o programa muito interessante, portanto, imaginem isto no mercado imobiliário, noutro tipo de mercados, eu qualquer. imagino que hajam pessoas dispostas a pagar para ter acesso à informação, não Sim, dados, porque dados há muitos, não é? Hoje sim, em sim, dia sim. estamos nos 180 zetas, zettabytes. Ok. Estive a ver um exemplo no Já outro nem sei, dia. eu já nem sei o que é que isso é. Houve, olha, é ridículo. Se cada terabyte de um zettabyte, que são 1000, fosse um tijolo, 180 zettabytes dava para construir 250 muralhas da China. Ok. Estava eu a ver um exemplo no outro dia Sim, muito sim, sim. interessante. É Portanto, significativo. dados valem o que valem, tinhas aqui Exato. muitos dados, mas tu aqui transformaste os dados em informação Exatamente. relevante e eu vejo muita gente com pouco tempo e com necessidade dessa informação Claro. a pagar
para ter informação Claro, desta área onde trabalham. Ou coisas sim, mais simples. Olha, deparei-me no outro dia com uma com uma, pá, uma dificuldade. Nós, aqui a nossa empresa, uma das marcas que tem é de cartões de visita digitais, sim, NFC, e esses cartões de visita, portanto, todos eles têm um QR Code. E esses QR codes gerados nas plataformas habituais vêm sempre com um fundo branco, como é normal, para fazer o contraste com o sim, sim, sim. preto. E, e um dos cartões que nós desenhamos é escuro. Portanto, nós queremos o cartão em Ok. branco e sem fundo. Sim, E sim. a forma de fazer isso, a última vez que o fizemos, foi uma das estagiárias, teve no Photoshop, QR Code a QR Code, a remover o fundo, porque a ferramenta da AI ainda não consegue no QR Code a Uhum. 100% só remover o fundo, portanto tem que ser Photoshop, e depois a aplicar a cor branco, e eram 200 e tal QR Codes. Portanto foi muito Exatamente. chato. E nós já não temos a estagiária, então desta vez ia-me calhar a mim, Sim, sim, sim. numa encomenda, ir para o Photoshop tirar fundos a cartões. Pá, e eu pensei assim, deve haver uma forma melhor de fazer isto. E procurei uma app que permitisse retirar, escolher o fundo, com fundo, sem fundo, não dá, sem fundo, dá para Uhum. escolher com cores, mas sem fundo não havia nenhuma. E os QR codes também não eram muito porreiros, eram muito complexos, com muitos quadrados, os que há agora estava diferente daqueles que nós costumamos fazer, mais Sim. simples. Então eu pensei, olha, não, não há, vou eu fazer uma ferramenta que o faça. E com o chat GPT, porque isto demora, fazer uma ferramenta de QR codes. Eu sou programador em Python, dou aulas de fundamentos Uhum. de Python, não sou programador, pá, um grande programador. Geralmente, quem programa todos os dias e trabalha em projetos Claro, altamente claro. complexos e em equipa Em desenvolve equipa, sim, sim, skills sim. diferentes de quem trabalha de uma forma mais Claro, individual ou dá aulas, são 2 coisas diferentes, não é o mesmo campeonato, sim, de quem está obrigatoriamente no mercado, mas, pá, não demorava mais do que ir ao Photoshop. claro. Se fosse a escolher, mais valia ir ao Photoshop. Fui ao ChatGPT, coloquei os requisitos, pedi a estrutura, qual é que era a lógica, pedi as funções principais já Uhum. desenvolvidas, montei o projeto, numa tarde pus a aplicação online, neste momento até posso disponibilizá-la para qualquer pessoa utilizar, ela está online, e tu chegas lá, escolhes de que cor é que queres o QR Code, escolhes o que queres sem fundo. Uma das coisas que eu também gostava e que normalmente aqui nós fazíamos à mão, depois do QR Code ser criado, Sim, temos que dar um nome ao QR Code para corresponder com o link, para quem está depois a codificar perceber. claro. Ou seja, instruí a app a, quando criar os QR Codes, criar vários de uma vez, todos os que nós precisarmos, automaticamente baixar as imagens com a nomeação já correta. Então Uhum. agora, basicamente, quando aqui a minha colega, que faz a outra parte, viu a aplicação, ela não me acredite. Normalmente uma coisa que demorava para aí 2 horas, agora ela faz gerar e a aplicação faz tudo o que Ok. ela iria estar a fazer. E temos aqui um exemplo. Podias pôr eh, isso online sim, às vezes, porque às vezes o mercado pode aderir, né? sim, sim, sim. Epá, é um utilitário, é uma coisa simples, mas mostra que principalmente o que mudou aqui e o que eu agora estou mais atento é que há coisas que nós fazemos no nosso dia a dia que podemos fazê-las muito melhor. E imagina, se isto me aconteceu a mim, que sou de tecnologia e que tenho tecnologia Uhum. eh, por todo o lado, acredito que cada um de nós pode, no seu dia a dia, encontrar várias tarefas chatas que está a fazer e que pode criar um pequeno script em Python que tem uma curva de aprendizagem rápida, com a Uhum. ajuda do chat GPT, e pode realmente automatizar essas tarefas. Não só em Python, o Pedro Silva Santos, que já esteve aqui também Sim, sim. no nosso, no nosso podcast, e ele fez uma coisa espetacular, o dele. Ele fez uma coisa espetacular e que eu volto aqui
a falar sobre ela, pá, porque é muito importante. É como tu dizes, é o mindset. O ChatGPT não vai fazer isto se nós não lhe pedirmos. Aqui, nas promoções, olha que espetáculo. Promoções existentes no site encontram-se válidas de 23 de julho a 1 de setembro. Se vieres cá amanhã, elas estão válidas até 2 de setembro. Se vieres Exato. depois da manhã, até dia 3. Ou seja, isto foi devido a uma multa que ele levou da ASAI, porque não tinha a validade das promoções e que tem que ser de X a X. Então ele começou a vir, todos os meses tinha que vir aqui no WordPress a alterar a validade manualmente. O que é que ele fez? Fez uma função que, como tu sabes, no WordPress dá para Uhum. colocar os scripts de HTML. Sim, Ele sim. foi ao ChatGPT, desenvolveu uma função, nunca me tinha ocorrido, e eu tenho sites WordPress, desenvolveu uma função que faz automaticamente. E ele colocou em todos os sites, nunca mais se chateou com isso. Exato. Mais um exemplo, Coisas o Pedro não é básicas. programador, aliás, fez isto. Vamos dar aqui os devidos créditos com o Ricardo Matias. O Ricardo Matias é que acho que se lembrou desta ideia e nenhum deles é programador e fizeram ali uma função e que, na minha ideia ia andar ali manualmente a fazer de 2 em 2 meses a mudar as datas. Portanto, Claro. mais um exemplo. Lá está. São estes pequeninos aspectos da nossa vida que podemos melhorar. Vou usar um exemplo que também, desenvolvido com ChatGPT, por sua vez utilizei aquilo que se chama e que a Google disponibiliza automaticamente ou gratuitamente, que é uma chamada AppScript, que corre numa linguagem que é JavaScript. Por exemplo, as pessoas quando reservam o stand-up paddle recebem o e-mail. Só que nós gostamos de enviar um e-mail de confirmação. Esse e-mail é automático. Portanto, a partir do momento em que cai um e-mail com um determinado título no nosso e-mail, na nossa caixa, Uhum. o código, portanto, o programa detecta-o e envia um e-mail de confirmação. E se Não, nós isso é bom. fizermos, se Isso é nós bom. Não fizermos tenho, quase não tenho, não tenho nada disso no Gmail, mas isso parece interessante. é bastante fácil de fazer com uma AppScript. Ou seja, tu dizes assim: olha, quando receberes e-mails ou deste remetente ou com este título, que é o normal, por exemplo, quando temos formulários online ou uma loja online, o Sim, e-mail tem exatamente. sempre o mesmo título, ele detecta o título, processa o e-mail de acordo com aquilo que nós dissemos, basicamente. Aliás, é essa tecnologia que vai estar a potenciar a correção do teste que vocês vão fazer no Inteligência Artificial hoje. É exatamente um script de JavaScript que chama inclusivamente, através das tais APIs, da tal ponte, chama um LLM, ok? Que vai corrigir o teste. E tudo isto é possível em código e eu não sou codificador, eu tenho noções, mas não sou codificador. Uh, Isto dá para fazer em casa numa manhã ou Bem, num dia. eu Portanto, acho que é uma mensagem muito forte que deixas ficar, que é, apesar de a proficiência em tecnologia sim, estar lá, que consegues ir a um patamar que não é da proeficiência em tecnologia, um patamar acima, não é, de fazer tecnologia sim, com o ChatGPT. E, assim, para compilarmos aqui também, terminarmos claro. aqui a nossa conversa que está a ser espetacular. Ferramenta tirando o ChatGPT Uhum, tens razão. que tu usas Sim. secretamente ou não. Já vimos aqui esta do Google, AppScript, como é que disseste? AppScript, AppScript. AppScript. É uma ferramenta gratuita da Google que permite correr scripts, basicamente. Portanto, imaginem que vocês têm. Quem usa então Google Drive e ferramentas da Google, isto é uma. Basicamente, quem utiliza ferramentas da Google e queira desenvolver uma automação, utiliza esta AppScript para o fazer. E funciona Muito fixe. perfeitamente porque está tudo integrado. Está tudo integrado, não, Vou não há grande chatice. experimentar. Sim, eu E já mais? uso isto. Portanto, utilizo o chat, utilizo a casa dos chats todos, que se chama openrouter.ai. Eu vou meter aqui o link. O que é que isto é? Isto não é uma ferramenta
mas no fundo é uma Põe aqui o link. plataforma, sim, eu estou a pôr, é uma plataforma que tem todos os modelos e é assim que eu programo as minhas ferramentas, porque as pessoas têm que ter noção que, por exemplo, se tu ali no Docs, se tu carregares ali em cima à direita no Docs, isso, agora à esquerda onde diz Models, que é logo a segunda opção, exatamente, Models. Agora, as pessoas têm que ter noção da quantidade de chat GPTs da vida que existem. Eles nunca mais acabam e são sempre novos e estão a aparecer. Esta ferramenta, para além de permitir criar estas automações, chamando estes modelos através da tal API, depois também permite, se voltares ao início, André, se voltares ao início, mesmo de tudo, permite-te que tu cliques no chat e converses, tal e qual como conversarias no chat GPT, mas com todos os modelos disponíveis que a plataforma tenha. E Olha, isto tem é aqui o fantástico. Lama, por exemplo. Exatamente, porque nós podemos experimentar a mesma prompt em diferentes modelos e perceber qual deles é que dá o resultado que nós mais queremos. Sim, olha, muito interessante. E até aqui em vários ao mesmo tempo, não é? É Parece isso que vai mesmo. utilizar aqui Vai estes. utilizar vários, vai utilizar vários. E isso é extraordinário porque a pessoa consegue utilizar vários modelos para a mesma tarefa, para perceber qual é o melhor. As pessoas têm que também, convém perceber que diferentes modelos vão ter. O ChatGPT é um generalista, mas depois nós vamos ter vários que são especialistas. E é importante. Portanto, a nível de ferramentas, ChatGPT eu utilizo muito a OpenRouter e depois quando quero criar imagens, acabo por utilizar uma que é o Leonardo.ai, ok? Chama-se mesmo Leonardo, Leonardo.ai. E o Leonardo.ai é uma ferramenta que. Exato, Leonardo.ai é uma ferramenta que. Lá está, aqui está. Permite. É para design gráfico e vídeos, está bem? Mas muito melhor que o ChatGPT a fazê-lo. O ChatGPT utiliza um modelo que é o DALI, que na minha perspectiva é fraco, ainda é fraco. Uh, e este é muito melhor. Ou seja, E com muitas funcionalidades também, não é? É muito sim. interessante. Nós falamos sobre esta em vários cursos, é realmente excepcional. O Upscaler recomendo totalmente. Tenho experimentado com algumas imagens e a qualidade, além do tamanho, a qualidade aumenta, Uhum. fica muito fixe. Motion, colocar as imagens em movimento, geração em tempo real também. E aqui, então, o que tu falas, o Image Creation, Exatamente. De todos, portanto, para criar imagens deste género. Olha, estas foram as exatamente, últimas exatamente. que eu criei aqui, podemos ver super Nós realistas, não é? é isso, nós temos de ter em consideração o Passava que é que está despercebido aqui. numa foto de perfil. Mas completamente, completamente. E a pessoa quer criar um livro para o seu filho, por exemplo, um pai quer criar um livro para o seu filho e consegue construir uma história em ChatGPT e consegue vir aqui fazer as ilustrações. E depois manda imprimir e tem um livro para os filhos, por exemplo, ou um livro para vender aos filhos dos outros. Agora, a tecnologia Mais está uma cá. ideia de negócio, não é? Pedro, sempre Sim. aqui a distribuir ideias. É Não, só há quem faça isso, há quem quem quiser faça é isso. só agarrar e dar Sim, dar seguimento, não é? sim. Ou seja, há muito. Quando basicamente temos só, portanto, ideias existem várias, elas surgem, há várias aplicações, depois só temos de perceber se elas são adequadas ou não ao mercado. É a única questão, não é? Se elas transportam valor para a pessoa do outro lado. A pessoa tem que reconhecer valor de alguma forma para estar disponível para abrir a carteira. Não é? Porque não é só uma necessidade. Eu ouço muitas vezes nas mentorias pessoas a dizer isto é uma necessidade, mas nem sempre uma necessidade é o suficiente para a pessoa gastar dinheiro. Tem que ser uma necessidade que seja de tal forma necessária que a pessoa está disposta a gastar um determinado valor para substituir. E é exatamente buscar esse valor e essa necessidade que se chama o Product Market Fit, que é a parte mais difícil de qualquer startup. E é normalmente onde a maior parte fica pelo caminho. Porque gasta o dinheiro antes de encontrar o equilíbrio certo, não é? Sim. E como é que tu achas que, pá, excelentes dicas aqui de empreendedorismo e concordo, de facto, ah, não basta em tecnologia, nós temos facilidade em criar apps portanto, e sites, e eu vejo isso todos os dias, seja de empreendedores, seja de alunos,
e todos eles têm uma coisa em comum, que é achar que, epá, aquela ideia é muito interessante e vai dar muito jeito, e olha, e não dava jeito às pessoas, e não, aí não era fixe que. E sim, muitas delas era fixe que, mas o era fixe que hoje em dia, mesmo sendo gratuito, temos a questão do tempo. A pessoa não instala uma app porque era fixe que dá muito trabalho. Play Store, instalar o nome, instalar. A pessoa não faz, não faz isso. No browser o acesso é um bocadinho mais rápido, mas basta vermos por nós as aplicações que utilizamos e os sites onde vamos, eu diria que 90% deles são iguais todos os Uhum. dias e são não das coisas que era fixe que, mas coisas que nos trazem um impacto muito grande no Sim, nosso dia a dia. A nem app do mais. banco, o YouTube, as redes sociais e mais uma ou duas apps e mais um ou dois sites, na realidade, não é? E eu perguntava de se existe alguma forma, alguma coisa que as pessoas possam estar atentas para conseguirem melhorar esse ponto que é o principal do market fish. As pessoas, o que é que elas devem ficar a pensar Uhum. hoje se estiverem a pensar criar um negócio, se acharem que nunca vão ser capazes, para Uhum. criar algo que possa trazer então ter essa necessidade muito necessária, não é, passando aqui a Sim. redundância como dizes, que é o suficiente para alguém dedicar o seu tempo ou fazer uma das coisas mais difíceis do mundo, que é ir buscar dinheiro à carteira de alguém, que é algo também que acho que muitos empreendedores não têm a noção da responsabilidade, Uhum. e do privilégio que é quando alguém te envia 30 € por um stand-up paddle ou por um Exato. cartão e tirou dos seus filhos, tirou da sua saúde, do seu bem-estar, tirou de tanta coisa para pôr na nossa empresa, não é? É De acordo. difícil fazer É, isso. é. O que é que podes dizer sobre isto? O que é que nos. Todos temos ideias, não é? Uma ideia não quer dizer que venha a ter sucesso, lá está, mesmo que haja uma aparente necessidade. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é encontrar formas de testar. Testar o interesse, testar se as pessoas vêm, se as pessoas estão disponíveis para comprar e para pagar. Hum, E só depois, portanto, depois manter o espírito aberto para o facto de que aquilo que inicialmente imaginaram pode não ser o que entrega valor às pessoas. Porque nós temos que encontrar, nós temos de fazer com que o outro, temos de perceber aquilo que na outra pessoa diz: epá, isto tem valor para mim, isto realmente é uma coisa que eu preciso e já não consigo viver sem. E depois perceber se há um número de pessoas suficientemente grande para justificar o investimento, não é? Sim, porque ainda Nesse aí ponto. pode ser espetacular para 5 pessoas. Então, Exatamente, exatamente. Mas vou dar um exemplo muito simples. Olha, se as pessoas forem ver no YouTube ao Shark Tank, há um negócio que é da fiação de facas, enfim, por correio. No fundo, eles têm uns envelopes todos bonitos que estão lá nos continentes e nos modelos e nos oceãs da vida, lá nos Estados Unidos, e depois a pessoa compra, é um envelope já com o envio tudo preparado, a pessoa mete lá as faquinhas, aquilo vai para uma central, afiam as facas, devolvem, pronto, está feito, e pagam um determinado valor. Como é que eu testei isso aqui? Na altura testei, não tive interesse. Basicamente criei numa destas ferramentas sem código uma página, só a dizer aquilo que fazíamos, que era exatamente a mesma coisa, e depois pus publicidade online, para ver quantas vezes é que as pessoas carregavam no botão e carregavam principalmente no botão encomendar. Isto levou uma manhã a ser preparado. Risco, zero. Quanto é que eu gastei? O dinheiro que eu gastei em publicidade, que foi para aí 30 ou 40 euros. É o suficiente para começar a perceber se há ou não há interesse. Portanto, um conselho que eu dou às pessoas é um, vão à procura desse encaixe entre aquilo que oferecem e aquilo que o mercado precisa e não investam muito dinheiro antes. E tentem sempre gastar o menos possível. Não se esqueçam que os carros, os tais protótipos, quando vão para os salões, eles não andam. Eles andam porque alguém os empurrou até lá. Portanto, isso é um protótipo exatamente porque as marcas não sabem ainda se vale a pena investir naquilo tal e qual como está. As pessoas têm que levar este mindset, porque eu já vi pessoas, e é algo que me custa bastante, a dizerem, gastei
pus 20.000 € nisto, pus 25, pus 10 e não funcionou, quer dizer, porque saltou estes passos todos. Depois perdem o dinheiro e depois o dinheiro dá muito trabalho a ser recuperado. Sim, Eh, sim. Olha, de facto, estava aqui a pensar, eh, bem, que que milagre, não é? Que resposta milagrosa haveria para esta pergunta, não é? Do market fit, a pergunta de US$ 1 milhão e não estava, pá, não estava a encontrar a resposta e acho que a resposta que tu deste é a resposta perfeita, experimentar. Obrigado. Porque é porque não há outra. É muito difícil, era uma pergunta, não é, complexa, muito difícil ajudar ou dar uma resposta definitiva de como é que se cria um produto que as pessoas realmente tenha muito Uhum, impacto. E eu acho que a resposta é mesmo essa. É tu crias vários. sim. Estás atento a problemas que podes resolver, claro, coisas que podes melhorar. E depois experimentas. Só Porque vários é não isso. vão dar nada e algum vais perceber logo que tem ali algum potencial. Exato. Mais Acho um que olha, o último exemplo, eu depois calmo a seguir a isto, contaram-me este na semana passada, ou eu aprendi sobre isto, porque contaram-me, porque estávamos a falar exatamente nestas questões da testagem, testar, e eu achei este delicioso, que é, por exemplo, imagina que a pessoa quer escrever um livro, e vai-se dar ao trabalho, sabe que aquilo vai levar tempo, mas antes disso a pessoa quer perceber se o mercado funciona ou não. Então, criamos uma capa, uma pseudo-capa, daquelas que cobre os livros, que às vezes compramos o livro e depois aquilo traz uma capa sim, por sim. fora, fazem a vossa capa, vão ao continente, metem lá num livrinho a capa e ficam à coca, a ver se as pessoas mexem no livro e folheiam. Não interessa, a outra pessoa vai ficar com as expectativas defraudadas, mas é uma pessoa em milhões. E nós só queremos perceber é quantas pessoas se cruzam e têm interesse com aquele objeto. E se Com nós vemos, aquele bom, título, com aquela imagem, com aquele exatamente, tema, pelo menos, não é? Com exatamente. aquele tema. Portanto, achei Sim. delicioso este teste. E é uma Olha, coisa uma e é que gratuito. é E é gratuito. gratuito. É gratuito. E é verdade, pode a maior parte das pessoas vai dizer: eu nunca faria isto". É como as burlas, a maior parte das burlas as pessoas ouvem: eu nunca cairia nisso". Pá, Claro. então um príncipe da Nigéria, isso é ridículo. Mas a verdade é que elas funcionam e funcionam bem, e muitas pessoas também investem o que podem e às vezes o que não podem em ideias que não funcionam. Tenho visto dezenas, ao longo da vida, não são poucas, tenho visto, Uhum, muitas ideias de de negócios, de produtos, de serviços que, por diversos motivos, acabam por não funcionar e algumas delas carecem de investimento. Algumas delas não são 100% digitais, uhum, carecem de um grande investimento. E custa-me um bocado perceber, como tu dizes muitas vezes, que há passos fundamentais que não foram seguidos. Algumas vezes vemos um nome que não se começa no próprio nome, o nome não diz nada e depois sim, tu, mas porquê o nome? É a junção dos 3 nomes dos meus sim, filhos exato. e tu percebes. Sim, mas o público-alvo sabe o nome dos filhos? Isso é para ti ou ou é para o público-alvo? É para os teus Sim, filhos ou é sim, para o público-alvo? E depois vai por aí fora até olha, mas eh, quantos já vendeste? Pá, ainda não vendi isto, agora a gente vai fazer para depois começar a vender. Há alguns problemas que tu identificaste aí e que muitas pessoas não fazem. Outra dica gratuita, fica já aqui, não é, que estamos nesta partilha e que eu faço sempre, 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 é falar com os amigos e com os conhecidos, dentro do público-alvo. uhum, sim, Atenção, sim, não vão perguntar, sim. à vossa mãe se uma ideia de negócio, A mãe vai sempre dizer que está arriscada bom. ou que está bom ou que está mau, porque tem medo que tu te lixes e: Exato, "Oh filho, não te exato. metas nisso", ou vai dizer: "Não, espetacular, nem ouviu", Mas portanto sim, não serve. perguntar sim, André, mas eu continuo a achar que os nossos amigos são nossos amigos, mas quando chega ao momento de abrir a carteira, é por isso que, claro, falamos com os nossos amigos, principalmente os que correspondem,
sim, Mas dentro depois do tínhamos mesmo de público-alvo. conseguir testar com o mercado, Sim, sim, sim. porque É, só e eu aí é sim, que sem dúvida. E pronto, quando digo amigos e conhecidos, os meus amigos normalmente têm negócios e pois é uma visão é é diferente, é uma é visão uma diferente. visão diferente, não é? Mas, quando quero escolher algum nome, eu seleciono 3 nomes que ficaram na dúvida, por exemplo, um exemplo simples, e nunca, nunca, nunca avanço para a decisão final, sem correr. Pá, depende do tempo, depende do nome que é, se é para um e-book é uma coisa, se é, mas pergunto a toda a gente o que é, entre aqueles 3, o que é que acha que é um, o que é que acha que é outro, o que é que acha que é outro, que ideia é que passa, mais jovem ou mais, maduro no mercado? Tem nome de startup ou de empresa, não é, com Sim, 50 anos? corporate, né, aquele Ou corporate. corporate? Porque depende do que eu quero. Eu não digo o que é que eu quero, eu só pergunto. Ok, Depois eu vejo se os cheques se correspondem com aquilo que eu quero. exato. Olha, esta empresa chama-se, ou este projeto chama-se X, o que é que isto faz? E a pessoa tem que, com a base, pelo menos, eh, que nós estamos a trabalhar, tem que saber logo o que é que aquilo faz. Olha, o Olha, domínio é este. ok, Isto é de quê? E para ser é facilmente isso mesmo, é isso identificável, mesmo. se for esse o objetivo. Mas toda a gente tem, toda a gente, não digo que tem amigos com negócios, mas tem pessoas conhecidas e tem uma ferramenta que é o LinkedIn, em que pode Uhum. entrar em contacto com quem quiser, Exato. inclusive aqui com o Pedro, que eu também vou deixar o link dele Muito no obrigado, LinkedIn, e estejam à pedir, vontade. e pedir uma opinião. Uhum, Mas eu recomendo especialmente isso também, que é experimentar e não façam nada sozinhos. Por muito bom que sejam uhum, na vossa área, procurem logo numa fase inicial outras opiniões, outras validações, depois tenham em consideração ou não, mas procurem, porque hoje em dia é muito fácil, principalmente em tecnologia, ficarmos isolados, fazermos tudo sozinho, às vezes com a ânsia de fazer, mas tenho conseguido excelentes inputs, normalmente é do público-alvo, não de uhum. especialistas, mas Exatamente. o público-alvo diz-me de caras o que é que achou, se comprava, quanto é que estava disposto a pagar. Se forem nossos conhecidos, nós podemos perguntar: olha, e isto, quanto é que tu ias? Ias que até aos 30 euritos, até aos 50? Então podemos ficar ali com uma noção, mas depois nada substitui experimentar, Claro. como tu Co dizes. experimentar sempre com o pensamento na cabeça: "Como é que eu vou gastar o mínimo possível?". Exatamente. Este é fundamental. E aqui uma lição que se calhar podemos partilhar já, não sei se concordas comigo, mas pelo que Força, falaste, sim. creio que sim, para deixar ficar aqui, que é, se não meteram o vosso produto sem, num site, pode ser um site gratuito, uma publicação no vosso LinkedIn, falar com os amigos, fazer uns flyers, se não conseguiram oferecê-lo e se não conseguiram vendê-lo a um Uhum. preço acessível, então não pensem que depois de ter o Sim. site, depois de ter Uhum. ads, depois que vão vender, porque não vão. Uhum. Se não Exato. conseguem vender ao círculo de pessoas conhecidas, que tenham essa necessidade, muito dificilmente vão conseguir vender, depois. Temos Exato. vários exemplos, não é? E podemos pensar em exemplos globais, como o Facebook, mas o Facebook foi um sucesso na sua pequena comunidade, naquela comunidade de alunos, e depois um sucesso na comunidade das Das universidades. universidades seguintes, Depois sim. saiu fora das universidades, e Exato, todos os produtos são um pouco assim. É difícil ser o melhor do mundo se não és o melhor regional, ou se exato. é difícil seres o melhor regional se não fores o melhor da tua rua. Portanto, acho que Exatamente. é um pouquinho assim, e era o foco É uma boa perspectiva. que eu deixava. De facto, um produto tem que ter um grande impacto num pequeno grupo, para ter hipótese de ter um grande impacto num Exatamente. grande grupo também. Exato. Concordo. E pronto, e é testar como tu dizes. Opá, a nossa conversa está espetacular. Eu vou, te desafiar e insistir contigo. Acho que tens aí um bom tema para fazer um workshopzinho, Ok.
também para chamar pessoas aqui para a comunidade Claro, claro. da inteligência artificial hoje. Tem aí muito potencial. Vou partilhar também aqui o teu contacto para qualquer Sim, pessoa da estejam à comunidade vontade, que à vontade. tenha ferramentas, cursos, formações, ideias para que possa partilhar contigo e criar esta sinergia. E em relação aqui à nossa conversa, Pedro, agradecer-te por teres aceito este convite. Foi um Obrigado, convite assim, foi agradeço uma coisa também. muito rápida, não é? Que falámos a semana passada e alinhaste Exato, logo aqui na ideia e dizer que gostei muito de estar aqui a falar contigo. Tenho a igualmente. certeza que a comunidade também e que vai encontrar muito valor em várias ferramentas, dicas, estratégias que partilhaste connosco e agradecer-te por isso, pela tua generosidade de partilhares teu conhecimento, fruto de muito estudo, Sim, dinheiro investido, dinheiro sim, perdido, exato, dinheiro ganho sim, e dás-lo assim nesta horinha, exprimeres aí o sumo todo e partilhares connosco. É muito bom. E agradeço-te por isso também agradeço. e vamos mantendo um contacto. Para quem nos está aqui a ouvir hoje, também obrigado por nos ter ouvido. Sigam o Pedro no LinkedIn e façam o teste de conhecimentos na página Uhum. Inteligência Artificial hoje e depois comentem ou enviem-nos por e-mail os Os resultados, também resultados. queremos saber e vemo-nos no próximo podcast. Pedro, um abraço Abraço e até à também. próxima. Muito obrigado, André. Até breve. Obrigado, até breve. Até breve.